Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Café com Sal, o podcast que você já sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Vocês nos acompanham sempre toda terça-feira, às 8 da manhã, os episódios completos no YouTube e no Spotify e também cortes no TikTok, no Instagram e também no LinkedIn, um ambiente que vocês sabem que a gente tem muita presença. A gente também aproveita para agradecer os nossos apoiadores de sempre, a Life Mix. Hoje eu estou degustando aqui o chá branco com fibras, sabor laranja e gengibre. Um abraço ao Daniel Pfefferbaum e toda a equipe da Life Mix, que traz produtos de super qualidade para sua mesa. Todo mundo sabe que o Gustavão, Salzinho, meu filho, sempre vai para a escola com o Life Mix da Turma da Mônica na mochila. Eles têm agora também um novo lançamento, que é o achocolatado. São produtos super saudáveis. Gustavo ficou louco com essa chegada do achocolatado lá em casa, até porque atrás desses produtos todos você tem uma equipe de nutricionistas, nutrólogos e médicos com PhD em nutrição, super preocupados, como eu disse, para trazer um produto de qualidade para sua mesa. Para acompanhar os produtos e toda a linha da Life Mix, você acessa o site www.lifemix.com.br. Além disso, a gente agradece também o pessoal do Venturos, também nosso apoiador. O Venturos, que é um instituto de pesquisa e desenvolvimento e inovação que fica no Polo Tecnológico de Campinas, também com sede em Manaus e em Atlanta. Gente, vocês sabem, vocês já viram os vídeos aqui no Café com Sal, quando a gente visita o Venturos, a gente fica de boca aberta. É impressionante a estrutura do Venturos. O Venturos está presente no teu dia a dia como você nem imagina, no desenvolvimento de aplicativos para o teu negócio, no desenvolvimento de e-commerce para o seu negócio, nas maquininhas de cartão de crédito, com visão computacional, na apuração da qualidade dos insumos de vacinas. Então o Venturos, pessoal, é de fato um oásis dentro do ambiente de tecnologia brasileiro. Para mais informações, www.venturos.org.br. Um abraço ao João Maia e a Mariana Ventola. Muito bem, chega de enrolação, como diz o outro, e chegou a hora de apresentar a nossa convidada, mais uma vez especial, como de costume aqui no Café com Sal, a gente é pouco humilde aqui. É a Marina Helena, ela é candidata à Prefeitura de São Paulo, uma mulher que nos encantou com a sua história de vida, e a ideia é a gente trabalhar um pouco dessa trajetória aqui. Ela tem uma carreira como economista dentro do ambiente financeiro, passou por bandeiras como Itaú e Bradesco em Asset Management. Ela também foi diretora de desestatização dentro do Ministério da Economia do Paulo Guedes, é mãe de 2 filhos, um casal, está amamentando e está aqui, guerreira, na luta, nessa campanha política. E quando a gente soube e luta, vocês sabem que eu trabalho com recrutamento, e uma das minhas bandeiras do recrutamento e do mercado como um todo foi sempre trazer equilíbrio, diversidade e oportunidade para mulheres. E quando não deram oportunidade para ela de participar daquele primeiro debate e outros mais, a gente aqui do Café com Sal tomou isso como bandeira e convidamos a Marina Helena, que de forma tão generosa, está presente aqui. Marina, super obrigado pela tua presença, é um prazer te receber. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Fábio. É um prazer estar aqui no Café com Sal e é um prazer estar aqui com todos que nos acompanham. Obrigado, super obrigado. Para começar a nossa história, de novo assim, a gente sempre tem uma curiosidade de entender a trajetória das pessoas, dos profissionais. E você, apesar de ser candidata à Prefeitura de São Paulo, você tem uma longa trajetória no mercado. Até porque, quando a gente olha aí o landscape de candidatos, a gente vê que você é uma pessoa que vem de mercado, preparada, que traz no seu plano de governo argumentos muito profundos do ponto de vista econômico, de alguém que de fato percorreu esses caminhos de mercado para entender as dores que a gente sente não só como cidadãos, como também quem está à frente de negócios. Mas antes disso, eu queria explorar um pouco contigo a tua história pessoal, né? De que buraco, como diz o outro, vem a Marina Helena. Me conta um pouco da tua história familiar, de onde você é, para que as pessoas possam conhecer a tua pessoa primeiro. Perfeito. Começando para a parte mais pessoal, eu sou filha de pais separados, né? Meus pais se separaram um pouco antes de eu nascer. Eu vivi até os 13 anos de idade com a minha mãe. Eu nasci em Brasília e logo na sequência ela foi para São Luís do Maranhão, então eu vivi lá, vivi com ela e mais 3 irmãos. Eu tenho Por motivo 3 de trabalho? Maternos. Ela gostava e depois ela acabou trabalhando com a parte de arquitetura e de patrimônio histórico. Ela foi funcionária pública lá no Maranhão, mas a gente passou muito perrengue, né? Eu costumo dizer que eu tive uma infância muito humilde. Eu morei na periferia do Maranhão, morei depois numa praia de pescadores. A gente não tinha, por exemplo, coleta de esgoto, precisava queimar lixo, luz faltava dia sim, dia também, né? Então
tiveram várias coisas. Eu ajudei a criar os meus irmãos. Quando eu voltei com 13 anos, eu já levava eles para a escola, voltava, fazia um pouco de tudo. Também acabou que eu saí de Brasília porque eu acabei sofrendo uma violência e resolvi ir para a casa do meu pai, né? Tive um lugar para fugir e fui para a casa do meu pai em Brasília. E lá eu tive a oportunidade de estudar. Meu pai também funcionário público. Meu pai começou carimbando carteira de trabalho no Ministério do Trabalho, assim, foi a primeira coisa que ele fez. Depois ele foi crescendo pelos seus próprios méritos e depois que eu já estava em Brasília, ele acabou sendo convidado na época pelo governo Fernando Henrique, um pouco antes pelo Itamar, e chegou a ser ministro, né? Então, um cara muito técnico, nunca foi da política, sempre foi técnico. E eu sempre, enfim, sempre ralei para cuidar, principalmente da parte da minha família, parte de mãe, porque eram duas realidades muito diferentes. Por mais que a minha realidade em Brasília e o início, meu pai ralou muito para chegar onde ele chegou, já era infinitamente melhor, né? Era uma família de classe média, né? Mais depois estruturada. muito mais estruturada do que a minha família materna. E eu sempre quis, enfim, trabalhar, vencer na vida para também poder tirar os meus irmãos daquela realidade. Foi o que eu fiz. Então eu trabalho desde muito cedo, eu trabalho desde 10 anos de idade vendendo cosmético de natura, sempre trabalhei durante a faculdade, eu sempre trabalhei também. E aí, quando eu terminei o meu mestrado em economia, eu fiz a graduação e o mestrado em economia na Universidade de Brasília, eu vim para São Paulo exatamente para ganhar dinheiro. Eu falei, olha, eu vou ganhar dinheiro e vamos mudar essa história. Vim para cá, trabalhei durante 14 anos como economista em diversas instituições financeiras, tanto em banco quanto gestoras de investimento. O que eu ajudava era exatamente nos investimentos em países e ativos diferentes do Brasil. Isso foi o que eu mais fiz. Legal. Então, eu estudei mais de uma dezena de países e sempre olhando opções ao Brasil. E aí eu vi, para o meu espanto, né, o Brasil ficando tão para trás e tantas economias darem certo, né, e a gente ficou extremamente para trás. Eu falo que nos meus 40 anos de vida, o Brasil praticamente ficou estagnado quando a gente olha a nossa renda per capita. Quando a gente olha, por exemplo, a bolsa em dólar brasileira, ela cai em qualquer janela, de 5, 10, 15 anos, 20 anos. Sim. Então, é uma economia que ficou parada no tempo, só que o mundo deslanchou, cresceu muito, sim, né? Então a gente teve um mundo aí que, puxa, mais do que dobrou a renda nesse período que a gente ficou patinando. E aí eu aprendi, então, o que dava certo e o que dava errado. E um dos lugares que eu trabalhei foi com o ministro Paulo Guedes, na Bozano Investimentos, na época. Você trabalhou com ele lá? Trabalhei com ele na iniciativa privada. Esse um super contato. E a história é muito interessante, porque eu engravidei e tive uma hemorragia. Assim, eu descobri que eu estava grávida e já descobri que eu estava com uma hemorragia. Eu fiquei 1 mês e meio de cama. Logo de início da gravidez? Logo no início da gravidez. Nossa, é uma história muito parecida com a nossa, sabia, lá de casa. Você também teve isso? A Bia, beijo. Não pôde estar aqui com a gente, mas também teve isso. Eu falo assim, olha, eu digo que ela foi uma das pessoas que inaugurou, vamos brigar assim, o home office como ele é hoje, né? Porque a empresa que ela trabalhava na época mandou todo os equipamentos, enfim, a estrutura tecnológica para ela poder trabalhar em casa. Os 3 primeiros meses ela teve que ficar em casa. Imóvel. Exatamente, era isso, eu não podia nem lavar o cabelo, era assim, tinha que ficar totalmente deitada. Eu tive uma segunda hemorragia até descobrir o que eu tinha, e o tratamento eu fiquei ótima. Só que quando eu voltei para trabalhar, tinha literalmente uma pessoa trabalhando no meu lugar. E aí eu pedi as contas e resolvi repensar a minha vida. Eu tinha conquistado muito mais do que eu gostaria. Todos os meus irmãos eu trouxe para morar comigo, estava todo mundo criado, conquistei na minha carreira muito mais do que um dia eu sonhei. Então eu estava num outro momento de vida e procurando o que eu queria de fato fazer, né? E quais que eram aqueles meus sonhos de infância, o que faltava, e querendo muito uma filha, né? Construir essa família. E aí foi que, para minha surpresa, com 3 meses de gravidez, eu fui contratada pelo Guedes. Então eu falo com 3 meses de gravidez? Com 3 meses. Eu digo que o ministro não é só que ele é um ser brilhante intelectualmente, ele é um ser humano incrível, sabe? Ele é um ser humano de muita luz, de muito amor, assim, eu tenho uma admiração gigantesca que vai muito além da economia. Olha só. E a gente começou a trabalhar juntos e aí foi pelo convite dele para eu integrar o Ministério da Economia que a minha vida mudou completamente. Vou te fazer uma pergunta, que legal o teu depoimento. Quando a gente pensa na nossa trajetória profissional, a gente sempre vai colhendo elementos importantes de gestores e pessoas com as quais a gente interagiu nesse caminho. Claro. E vai temperando a nossa maneira de ser gestor, né? Você depois, obviamente,
Com certeza. E nessa época também já era gestora de pessoas, mas você está me dizendo um exemplo do Paulo Guedes de alguém que se mostrou um cara super-humano, além da capacidade, vamos dizer assim, técnica e profissional que ele tinha. Uhum. Tem elementos da gestão do Paulo Guedes, estou falando do ponto de vista de gestor de Claro. pessoas, que você trouxe para o teu dia a dia. Você tem exemplos bacanas de trabalhar com ele, que mostram um pouco do que é um bom tempero de gestor? Bom, assim, a visão dele da economia, para mim, é a minha visão. Né? Quanto mais livre, melhor. Né? Os países mais livres, que mais têm liberdade econômica, são aqueles que mais prosperam. E eu via que ele tinha um diagnóstico do Brasil que era tudo aquilo que o Brasil precisava. Né? A gente precisava se desfazer daqueles ativos que não faziam sentido, focar no que precisava, foi isso que foi feito, conter os nossos gastos, né? Reforma administrativa, reforma tributária. Ele veio com um projeto mesmo de privatizações, mais liberdade econômica, os marcos todos que a gente viu de saneamento, né, e vários outros. Então, assim, para ganho de produtividade. Então, eu acho que ele fez, eu não tenho dúvida, assim, um trabalho inacreditável, né? Nós fomos um dos países que mais cresceu com menor inflação depois da pandemia. Sim. E mais importante, a gente fez isso sem aumentar a dívida e sem aumentar tributos. Fomos, eu acho que, o único dos 3 países no mundo que não teve aumento de dívida. E isso foi possível por conta dessas medidas. Por exemplo, as estatais são um exemplo, que as pessoas diziam assim, não, mas estatal não foi privatizada. Foi. Teve mais de 250 bilhões de privatização. Mas, além disso, o que foi feito em termos de governança, de indicação de pessoas honestas e competentes, quando a gente soma lucratividade durante os 4 anos, valorização de ativo e queda de passivo, a gente chega no número de 1 trilhão e 300 bilhões. Foi isso que permitiu fazer todas as políticas públicas que foram feitas durante a pandemia e não aumentar a dívida. Então, não tinha ponto sem nó, sabe? Então, às vezes, hoje, com o benefício da perspectiva, eu olho e digo, cara, aquilo ali foi realmente um milagre, né? Por quê? Porque é uma visão de alguém que, de fato, entende de economia, entende daquilo que a gente precisa. Nesse sentido, ele sempre me ensinou muito e eu tenho uma visão para a economia que é idêntica dele. Né? Eu acho que a gente às vezes pode discordar na forma, mas não no conteúdo. Normal, Inclusive, até uma coisa interessante, quando eu aceitei o convite para ser candidata a prefeita de São Paulo e eu avisei para ele me deu um livro que se chama Liberalismo à Madrilenha, que Madrid é a cidade na Europa que mais cresceu, mais gerou emprego, com melhor qualidade de serviços públicos, desde que teve uma prefeita liberal. E ela adotou as políticas que hoje fazem parte do meu plano de governo. Que é aquilo, cara, a gente precisa estimular o empreendedorismo, menos impostos, menos burocracia. Na educação, a gente tem uma ideia de trazer as melhores escolas particulares para a administração da rede pública, dar direito de escolha para os pais. Então, é uma série de ideias que hoje estão, né, repletas ali, estão estampadas no meu plano de governo. Quando você falou dessas questões de privatização e também desses números todos na época do Guedes e que você também estava lá, inclusive nessa pasta especificamente, né? Dentro desse nicho específico e tão importante, você teve uma expressão que foi muito marcante para mim, que é o seguinte, muita gente não sabe o que foi feito, mas tal e tal aconteceu. Por que você acha que isso se dá? Tem um lado que é o sistema e a mídia, mas também tem um lado de pecar um pouco na comunicação. Você acha que a gente precisa evoluir nesse lado? A gente, eu digo, o governo como um todo, a sociedade, mas principalmente o teu time. Eu acho que sim, eu acho que muito mais poderia ter sido falado, né? Inclusive durante as eleições, eu acho que poderia ter sido muito mais, deveria ter sido contada a história do sucesso, mais do que qualquer outra coisa, para as pessoas se darem conta. É óbvio que como a gente teve a pandemia, estava todo mundo ainda muito machucado, e a economia inclusive, então era uma história de um sucesso muito grande relativo, mas todo mundo ainda vindo, né, de um baque que teve ali. Então, acho que isso também dificulta. O outro lado é que, com o benefício da perspectiva, é tudo mais fácil, né? Esses números mesmo, a gente foi levantando aos poucos. Então, você talvez ali ao longo do processo, você não conseguia, né, olhar e já ter isso muito claro do que estava sendo feito. Você só consegue ligar esses pontos olhando para trás, né? Eu diria que vai um pouco além também, Fábio, do fato de que éramos novatos nisso, né? A gente chegou ali de paraquedas. Ninguém tinha tido uma experiência pública, né, daquela magnitude. Por exemplo, na Secretaria de Desestatização, a gente começou meio que do zero. Aliás, foi a primeira vez durante décadas que a gente teve uma
uma desestatização, de fato, uma redução no número de empresas estatais, né? Porque mesmo na época do Fernando Henrique, tiveram abertura de muitas estatais, ainda que a gente tivesse a privatização. Então, foi uma mudança completa também de visão, né? Foi a primeira vez que a gente teve uma visão de governo ali no Ministério da Economia que era outra, completamente diferente. Então, isso também é difícil. Outra coisa, a nossa mídia, nós sabemos, é muito de esquerda. Então, ela não compartilha dessa visão liberal. Isso também torna as coisas mais difíceis, porque na hora de explicar, na hora de falar, ela não só demora para ver o que foi alcançado, né? Como ela fica procurando aquilo para ir lá e criticar. Espizinha. Então, isso também não é fácil, porque a gente tinha que fazer toda uma comunicação que fosse contra a narrativa que estava aí na praça, né? Eu gosto de dar o exemplo do que está acontecendo agora. A gente está com uma qualidade do ar que nunca foi tão ruim. Péssimo. Né? E por quê? Porque o Brasil inteiro está em queimadas. A gente está com uma situação terrível. E cadê aquela turma toda que criticava o governo por isso? Ninguém fala desse assunto. Ninguém fala. E aí a gente vai culpar? Eu vejo, por exemplo, o Salles agora voltou para o partido. Ele foi muito criticado. E agora a ministra Marina Silva? O que está acontecendo? Então tem muitas coisas que fogem do controle. Né, que não depende só do ministro do meio ambiente, vamos dizer assim, né, tem coisas que são globais, tem outras questões, a gente está vendo agora incêndios criminosos e outras coisas que não são fáceis de se resolver. Agora, naquela época era todo mundo, olha isso aqui, então vendo tudo que está errado. Agora você vê que é o passarinho que causa queimada. Então é difícil também, porque você não tem acesso aos veículos de comunicação. Isso dificulta muito também esse trabalho de mostrar o que foi feito, né? Então, concordo, acho que se perdeu, mais do que tudo, a batalha da comunicação. E tanto que, quando eu saí do Ministério da Economia e quando eu entrei na política, esse sempre foi o meu desafio. Olha, eu preciso vencer a batalha da comunicação. Como é que eu vou contar as histórias do que o brasileiro precisa agora, do que a nossa cidade precisa, de uma maneira que qualquer um possa entender? Que qualquer um possa entender, de uma maneira simples. Então, esse é um trabalho contínuo, mas concordo, acho que a guerra da narrativa atrapalhou muito. Você mencionou também uma coisa bacana, que é o seguinte, a gente era novo naquela situação, né? Qual foi o teu principal choque, os desafios de sair de um ambiente privado, né? Onde tudo é no bottom line, na vírgula, dinheiro, investimento, Sim. Né? Você não pode ter erro. Para entrar num ambiente que eu imagino que seja muito complicado, não só da política, porque assim, toda empresa que a gente trabalha e passa tem seu aspecto político, claro. A sociedade tem seu aspecto político, a família tem seu aspecto político. Mas qual é o teu grande choque nessa transição do ambiente privado para o público? Eu falo que no setor privado, ainda mais onde eu trabalhei, você tem que calçar a sandália da humildade muito rápido, porque se você errar, você quebra. Então é basicamente isso, se você errar, se você pensar no investimento e ele der errado, cara, você quebrou. Acabou. Então, a resposta é muito rápida. No mercado ainda é muito mais rápida do que numa empresa, em outra coisa que você tem ainda um tempo para tentar maturar. Ali é na hora, né? Você já vê acontecer ali na hora. Então, isso te traz muita humildade e uma flexibilidade enorme. Você tem que, se você descobriu que está errado, você tem que mudar o curso rapidamente. O setor público é o contrário. Ele descobre que está errado e não muda nunca, né? E ele vai adicionando erros acima de erros, porque uma vez que você adotou uma política pública, é muito difícil de você voltar atrás. Então, ela continua, mesmo estando errada, né? Até porque a burocracia é tão grande que as pessoas até deixam para lá. Exato. As pessoas deixam para lá. Para mim foi bem isso. Eu cheguei lá, abri a gaveta, não é possível isso não faz nenhum sentido. E nada fazia nenhum sentido. Dificilmente eu vi alguma coisa e dizer, nossa, só que faz sentido. Então a gente vai vendo aqueles erros em cima de erros. Por quê? Porque quem paga a conta é a gente. Então, como não quebra, como não tem nada, o bolso é infinito, fica aquela coisa de maluco, um monte de política pública que não é avaliada, que não dá certo, que não afeta a população e continua, entendeu? E muitos interesses envolvidos, eu digo que a coisa que mais me chocou é como Brasília é infestada de parasitas, aqueles que estão preocupados com o seu
e nada mais, né? Então, às vezes pode ser até com a sua regiãozinha ali que vai te dar os votos, mas são interesses assim, são interesses de continuar na política, de um poder, de ter mais poder, sabe? Não são interesses para o bem da sociedade. Claro. A gente foi apresentar um projeto de Eletrobras e ninguém perguntou o que ia acontecer com a conta de luz, o que ia acontecer com a população, nada, com a empresa, nada. Era só assim, eu quero cargo em tal estatal, tal terreno ali na minha cidade é importante para realizar. Então, assim, era tudo loteado, entendeu? E aquilo ali, para mim, foi muito frustrante. Então, para mim, a maior diferença é essa, porque numa empresa, você pode até querer o seu, mas se você não fizer algo que vai ser bom para a empresa no final, você vai ser demitido, né? Claro. Você vai ser expulso do sistema. O mercado é inexorável. O setor público é o contrário, ele não tem incentivo para virar quando a coisa está dando errado. Em segundo lugar, porque a gente paga a conta, né? Eles nos extorquem e a gente continua sendo Além extorquido. da gente pagar a conta, desculpa te interromper, a gente pouco se revolta. A gente pouco se... É isso, porque além de tudo... A gente fica indignado. Mas a gente não se revolta. É isso. Eu falo muito isso, assim, eu transformei a minha indignação em ação literalmente, porque eu cansei de ficar só indignada, eu decidi fazer algo a respeito. Mas a maioria de nós só fica indignado. E pior ainda, a política ficou esse lugar tão ruim que expulsou as pessoas. Então, ao expulsar as pessoas, é tudo que eles querem. Porque aí... tanto faz. E aí você acaba tendo aquele fisiologismo que ganha, no final das contas, porque não tem mais opção. Então, é por falta de opção. Eu vou trazer aqui para a cidade de São Paulo. As pesquisas que saíram essa semana, eu tenho muita dúvida sobre pesquisa, eu acho que isso é muito propaganda, mas de qualquer maneira... que a gente aprendeu aqui nos últimos anos, enfim, errou é que demais. nem, como é que fala, previsão do tempo. Exato. Então, a gente tem que duvidar, mas de qualquer maneira tem um dado que mostra que metade da população aqui está voltando em alguém por falta de opção. Então, é aquilo, você acaba indo no menos pior. E não é isso. Puxa vida, você pode fazer no menos pior no segundo turno, mas no primeiro turno vamos votar em quem é melhor. E eu escuto muito isso. Puxa vida, você é disparada melhor, é mais qualificada. Tem até outros candidatos que falam isso. A gente teve exemplo que falaram isso. O próprio Pablo Marçal falou. Ela é a mais preparada, ela é a mais inteligente, que tem o melhor plano de governo, mas não tem chance. E aí vira uma profecia autorrealizável. E eu costumo dizer, por exemplo, a gente tem o caso do Romeu Zema. O Zema, ele tinha 7%, cerca de menos de um mês antes das eleições, das primeiras eleições, e ele acabou com 42%. Então, se as pessoas tivessem ouvido as pesquisas, não teriam votado. Claro. Mas ele acabou surpreendendo todos os institutos de pesquisa para o bem dos mineiros e fez um governo tão bom, apesar de ter pego um estado quebrado, que ele foi reeleito no primeiro turno. Então, as pessoas, é isso, assim, por quê? Porque foi uma novidade. E, no fundo, esse sistema hoje atual da política, ele te expele, ele não permite que novas pessoas entrem. Ele não é, assim, propenso à sociedade indignada que venha fazer algo a respeito. E a gente precisa virar isso. Isso foi o que me motivou a entrar, e é por isso que eu vou para as cabeças. Falar em motivar a entrar, eu só queria resgatar um pouquinho, porque assim, eu fico muito tocado com essa questão do fato de você ser de novo mãe recente e estar nessa jornada. E quando você falou da tua filha, você falou assim, eu queria muito ter uma filha, né? O que isso significa de fato para você? E você está trabalhando e se candidatando a uma prefeitura, mesmo estando, né, recém-mãe de novo, isso tem a ver com dar exemplo? Porque, por exemplo, eu vi isso muito em casa. Né? A minha esposa, assim que meu filho já tinha, sei lá, 5 meses, já foi de volta para o trabalho, porque ela falou, não, eu quero que o meu filho, Gustavo, hoje que eu mencionei aqui na abertura, que hoje tem 10 anos, eu quero que ele veja e tenha orgulho da mãe dele. Tem muito isso também na tua jornada? Tem isso também na minha jornada. Engraçado, são fases, né? Quando eu tive aluna, eu comecei a repensar toda a minha carreira, porque eu precisava de algo, como eu já tinha conquistado aquilo que eu precisava para viver, eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer para valer a pena e eu abrir mão do tempo com ela. Porque é um tempo precioso. Claro. Não é uma decisão fácil, né? Não é que a mulher sai de casa e vai trabalhar, não. Você está abrindo mão de um tempo precioso que não volta mais. Então, eu sempre tive isso muito forte para mim. E a partir dali, as minhas decisões tinham que ser algo que realmente valesse a pena. E aí, quando eu fui para a política, eu nunca esqueço, a gente conversou, né? E ela perguntou, mamãe, o que é ser político, né? Porque os amiguinhos devem ter uma sensação. Falei, cara, é cuidar das pessoas, é realmente cuidar das pessoas. E é uma capacidade que você tem de cuidar das pessoas com uma escala que não existe em outra coisa que você vai fazer.
né? Eu acredito no empreendedorismo, eu acredito na geração de riqueza, eu me dediquei a isso e realmente isso vira a vida. Agora, por exemplo, se eu tiver a sorte de ganhar a prefeitura de São Paulo, essa cidade nunca mais vai ser a mesma. E eu vou fazer a vida para 11 milhões e meio de pessoas. É algo que não tem como, não tem outra coisa que eu vá fazer que tenha um impacto desse tamanho. Sim, sem dúvida. Então eu falei isso para ela, isso é cuidar das pessoas. Então o que me motiva, desde que a Luna nasceu e agora com o nascimento do Theo em dobro, é exatamente isso. Eu quero deixar uma cidade melhor para eles. Eu quero viver num país que eles se orgulhem. Eu não quero que meus filhos vão embora. Hoje aqui na cidade de São Paulo tem um dado que me deixou muito triste. Metade dos nossos jovens dizem que iriam embora se tivesse oportunidade. Alguns para o interior, não necessariamente para fora, né? E depende do que cada um da realidade que tem. Desculpa te interromper de novo, isso não tem nada a ver com pandemia. Não tem. Tem a ver com estar descontente com a cidade. Porque essa fase da pandemia já passou. Já passou. Aquela loucura, vou morar no interior, eu vou viver de horta e não sei o que, isso acabou. Sim. Todo mundo voltou para os grandes centros, né? Porque todo mundo quer ter seu iFood na porta, quer ter esse conforto. Mas a turminha está querendo ir embora por outros motivos, então. Eu acho que é falta de oportunidade. E eu vejo que é uma cidade que está degenerando. A gente, nos últimos 10 anos, a nossa economia encolheu 16%, é como uma guerra. Foi uma das economias que mais encolheu no nosso país. A gente perdeu participação. É como se 2 cidades de Porto Alegre tivessem desaparecido aqui de São Paulo. Que loucura. Então, essa falta de oportunidade está muito por trás disso. Por quê? Porque com ela veio esse número absurdo de moradores de rua, que veio de 20 para 80 mil, essa sensação da falta de segurança que a gente está vendo, porque aumenta, né, o fato das pessoas em situação de rua e outras coisas. Então, o não combate ao crime. Então, eu vejo que a nossa cidade ela está degenerando. E isso faz com que os jovens digam, poxa vida, eu prefiro ter uma outra qualidade de vida. Então é uma cidade difícil, porque as distâncias são longas, Sim. porque agora ela não está trazendo oportunidade, porque a gente não consegue ensinar as nossas crianças nem a ler nem a escrever. Tem isso também, mas eu digo que tem um que a mais, assim, aqui a nossa cidade de São Paulo, ela virou uma cidade que é assim, pague 2, leve meio. Não é pague 1, leve 2, é pague 2, leve meio. Por quê? Porque a gente gasta 2,5 vezes a média das outras capitais do país por habitante. Quer dizer, do que você põe, nunca é justo o retorno. Nunca. E a gente está na pior posição, nas piores posições em tudo, entendeu? A gente está nas piores posições quando fala de educação, de saúde, de tempo gasto para ir voltar do trabalho. Agora, eu tô maluco, mas o orçamento não aumentou nos últimos anos? Muito. Por isso que é 2,5 vezes. Para onde foi isso? Vai saber. Porque a sensação, a gente estava conversando aqui. É exatamente isso. A gente estava conversando aqui antes do pódio, falando assim, cara, a gente vive numa cidade que a gente tem a sensação de que ela está abandonada. Essa é a sensação do paulistano. Sim. Sensação de abandono. E por quê? Vou te emendar com uma outra pergunta, que é o seguinte. Tem muita gente que fala assim, a Prefeitura de São Paulo tem um limite, né? Que para fazer mudanças realmente estruturais, etc. e tal, é complicado. O que você consegue é embelezar a cidade, botar uma parede cheia de planta, ou de flores, é pintar a ciclofaixa de uma hora de uma cor, outra hora de outra. Você não pode fazer limpeza. Não está na mesa do prefeito ou da prefeita fazer mudanças realmente que vão impactar a vida do paulistano. Eu achei sempre isso um absurdo. Não, discordo completamente. Mas você já ouviu isso, provavelmente você já ouviu. Mas é o contrário. A cidade, a prefeitura, é a principal responsável pelo futuro do país. Eu vou dar alguns exemplos. Educação. Ninguém duvida aqui que educação é algo muito importante. Sem dúvida. E a nossa cidade não consegue ensinar nem a ler e escrever. Eu não estou falando a ensinar o foguete da ré, não. Eu estou falando em ensinar a ler e escrever. A gente tem 38% das nossas crianças alfabetizadas no 2º ano do fundamental. Ou seja, a maioria das nossas crianças de 9, 10 anos de idade ainda não foram alfabetizadas. A minha filha, eu ensinei a ler e escrever durante a pandemia com 6 anos de idade, como são alfabetizadas as crianças ao redor do mundo. Então, essa alfabetização na idade errada, a não alfabetização, cria transtornos para o resto da vida. Não é à toa que a nossa produtividade é tão baixa. E a gente é uma das cidades que mais gasta. A gente, por exemplo, gasta o dobro por aluno do que Fortaleza e tem metade do índice de alfabetização. Então, ou seja, loucura. É isso mesmo, você paga 2 e leva meio. Esse é um exemplo clássico, que é isso que a gente está falando. É 4 vezes lá melhor do que aqui, se a gente colocar custo-benefício. Então, é uma coisa de maluco. E assim vai para várias outras coisas. Você falou aí de zeladoria. A zeladoria é muito ruim. Muito. Você sente que você está abandonado. Se você ligar para algum lugar, você tem a sensação de que ninguém vem. Pô, com esse gasto inteiro, como assim? Né? O prefeito mesmo falou, a gente recapeou daqui até o Acre.
Pô, mas eu andei ontem lá, fui lá na Zona Leste e não vi lugar que ainda tem meio paralelepípedo, que você não consegue passar direito com o carro, tudo esburacado. Então, e a gente sabe também que agora funciona, daqui a pouco virá tudo areia de novo. Então, sim, que vai saber como é feita esse sem edital, licitação, de qualquer valor, entendeu? Então, assim, tá tudo muito errado. E a prefeitura, que é responsável pela educação das nossas crianças na fase mais crítica, que é até os 14 anos de idade, que é o mais importante. A prefeitura, que é responsável pela prevenção de doenças. Se você não cuidar aqui, o sistema de saúde vai ficar muito mais onerado e a qualidade de vida das pessoas muito pior. É a prefeitura que cuida exatamente dessa zeladoria para te dar qualidade de vida. Então, cara, no fundo, é a prefeitura a mais importante para o seu dia a dia. É o início de tudo. De tudo. E aqui na cidade de São Paulo a gente está tudo muito mal. Você falou de comunicação e agora de educação. Linkando as duas coisas, a gente viu um dado aqui que parece que de intenções de voto você tem um número muito maior quando a gente fala no público de baixa escolaridade. Sim. A que você acha que se dá isso? A tua estratégia de comunicação, por exemplo? Como é que essa turma hoje está consumindo Marina Helena, o que Marina Helena fala e quer embarcar nessa viagem? Eu vi isso durante a minha candidatura a deputada federal, que me surpreendeu muito. Vou te dar um exemplo. Eu fui para Atibaia, e aí eu estava com uma candidata lá a deputada estadual, a gente começou a panfletar na rua, fomos comer um PF, num lugar super simples, e o rapaz atrás do balcão ficou me olhando, daqui a pouco ele me olhou e falou, você é a Marina Helena? Eu mesmo e tal, e já me conhece. Então eu vejo que a gente conseguiu furar bolhas. E tem uma outra coisa interessante, quem vota na direita hoje é o público de baixa renda. É o público de baixa renda. É uma coisa inacreditável, porque a nossa elite de iPhone, entendeu? Ela vota na esquerda. Eu sei lá o que ela tem na cabeça. Ela deve ter uma dor moral e acha que dando dinheiro para o governo vai fazer o bem da sociedade, mas está totalmente descolado da realidade. Ela não consegue ver isso. Por exemplo, eu falo por aí. Gente, hoje um aluno na rede pública custa mais caro do que na rede particular. Ninguém acredita. E é isso. E não ensina. Então, não adianta mais a gente ficar entregando na mão do governo. O cara lá na periferia, ele entende o que a gente fala, ele só quer poder viver em paz, só quer poder trabalhar em paz. Você acha ele que é está porque... entendendo que o dinheiro dele, ele está sendo extorquido e o que está vindo em volta não tem o retorno. Agora, as nossas elites, que não dependem do Estado, que tem escola particular, que tem segurança particular, que vai dali para o clube particular, que não precisa usar o SUS, acha que o governo faz um trabalho legal. Aquele que depende, de fato, do governo, que usa o serviço público, vê a merda que é. Então, é normal isso. Os candidatos de direita costumam ter um apelo muito maior para a população de baixa renda. Não sou só eu, é o Marçal, é o Nunes. Quem vota na esquerda? A elite que vota no Boulos, na Tabata. Então, quem usa o serviço público entende que ele não funciona. Quem não usa, acha que dá para o governo vai ser a solução. É porque é engraçado, você vai na periferia, né? Bom, eu sou corintiano, né? Então você falou de Zona Leste, meu coração já bateu forte aqui. Desculpe os presentes aqui se eu estou ofendendo alguém, mas eu sou muito corintiano, tá? Você não precisa mencionar, não vou te deixar nessa gelada, tá bom, teu time, mas eu sou muito. O fato é que na periferia há fenômenos que ficam longe desses hashtags que todo mundo fala hoje nas redes. A vida é outra. A vida é né? outra. Ninguém está preocupado com questões relacionadas ao identitarismo. Ninguém. Isso não chega. Ideologia de E há um, vamos dizer assim, um senso de pertencimento religioso maior, né? As pessoas têm muita fé, as pessoas frequentam, sei lá que tipo de fé. Eu sou judeu, mas assim, tem gente que vai para a igreja, tem gente que vai para a igreja pentecostal, tem gente que vai para a assembleia, etc e tal. E isso são completamente, vamos dizer assim, inimigos de alguém que acha que tudo fica dentro do Estado, Claro. né? Essas pessoas têm sua realidade, sua vida, querem ter Claro. seu próprio negócio, querem desenvolver e chega o Estado lá, arranca a barraca da pessoa, Exato. detona o comércio da pessoa, tira dinheiro do dia a dia dela no que ela mais precisa, né? Do básico, e ao mesmo tempo você ir no supermercado, né? e você vê os candidatos indo para esses ambientes religiosos em época de campanha, mas durante todo o tempo a gente sabe o quanto essa turma não gosta, porque o Estado não está acima de tudo para essa turma, está Deus, tá a família, ou sei lá, Sim. qualquer outra coisa assim. Você também tem essa sensação? Você acha que isso influencia? Com certeza influencia. E tem o outro lado que é muito importante, que essas pessoas elas ralam muito e elas dão muito valor ao trabalho, ao fruto do seu trabalho. Essa que é a realidade.
Quanto menos você tem, mais você dá valor ao fruto do seu trabalho. E hoje, quem mais paga imposto no nosso país é quem ganha até 2 salários mínimos. E essas pessoas acordaram para isso. Bem ou mal, a pessoa vai lá no posto de gasolina, encher o tanque da moto e vê quanto que vai de imposto vai no combustível. Mas a Petrobras é Ela nossa. sabe. Não, mas é esse cara não acha mais. Gente, não, mas isso digo foi que provado. falam por aí, né? A Petrobras é nossa, mas você paga a gasolina mais cara do Exato. mundo. O que aconteceu agora com os Ubers? Os Ubers foram lá e disseram, eu não quero ser CLT, não quero. Ah, mas eu vou cuidar de você. Você vai cuidar nada, você vai levar o meu dinheiro do meu trabalho, me deixe trabalhar em paz. Então, a população de baixa renda, que rala, que trabalha de sol a sol, que é honesta, ela não quer bandido na rua, ela não acha que bandido é fruto da sociedade e é uma questão social. Porque ela diz, pô, eu trabalho, ralo, a maioria das pessoas que estão na comunidade, o pouco que eu ganho, vem um cara que tira de mim. 99 em cada 100, sabe? São pessoas honestas, que trabalham, que ralam. Aí você vai lá e diz assim, ah, não, coitadinho do bandido. O cara diz, não, cara, eu quero viver em paz, entendeu? Então, assim, a realidade dessas pessoas é outra, né? Só uma pessoa muito alienada da realidade do Brasil, é o que eu falo mesmo, só alguém muito alienada das nossas dores é capaz de achar que o Estado é a solução dos nossos problemas. Sinceramente, é um descolamento real e não é um descolamento só aqui no Brasil. São aquelas pessoas que são filhinho de papai, que nunca teve que ralar nada, né? Que fica ali alienado, que é o esquerdista de iPhone, entendeu? Que tem tudo. E aí acha que tem que dividir. Agora, na hora que você vai lá e diz assim, divide o seu, diz, não, é do super rico, né? É o Felipe Neto, que acha que não é rico. Ah, não é o meu, não, é o do super rico. Ele não tem a menor ideia. Eu falo isso, os nossos candidatos aqui, eu tive uma discussão uma vez com a Tabata Amaral, porque ela estava falando, ah, não, porque a universidade pública tem que ser pública e só quem tem que pagar é quem ganha mais do que ministro do Supremo. Eu falei, mais de 44 mil reais? Eu falei, Tabata, você sabe quanto é que ganha? Metade da população brasileira vive por habitante com 600 reais. 600 reais por mês. 600 reais por mês. Essa é a realidade. Então, a maioria das coisas que você está falando é privilégio. É privilégio, entendeu? É privilégio. Quando a gente se der conta dessa realidade, eu acho que as coisas mudam. Agora, a nossa elite não se dá conta, ela está completamente afastada da realidade do brasileiro. Isso é muito triste. Posso estar errado com esse dado. Você, obviamente, né, com toda a tua trajetória aí de mercado, número, você não deve ser ruim de número, né, Marina? Pelo menos melhor que eu, com toda certeza você é. Mas, se não me engano, acho que São Paulo é 9% do PIB do Brasil. A cidade. Sim. Certo? Isso. Quando a gente fala disso, a gente também está falando do ambiente, você falou de empreendedorismo, né? Tem um empresariado grande aqui, é uma força motriz, produtiva. A cidade foi formada assim. Quando a gente pensa na imigração, nos imigrantes que vieram para o Brasil, São Paulo sempre foi a cidade de acordar cedo, ir para o trabalho, seja trabalhar para alguém ou criar seu próprio negócio. Claro. Até porque o imigrante muito que chegou aqui não falava a língua, o que ele fazia? Vou criar meu próprio negócio. É um berço de empreendedorismo isso daqui. Ao mesmo tempo, eu, como te disse, que trabalho com recrutamento, né, lidando com demandas de mercado para recrutar executivos, então a gente vê que nos últimos anos o mercado vem desacelerando de uma forma importante. Além do fato de você ver que inúmeras empresas também estão começando a desinvestir. Sim. Você não vê mais o investidor vindo daqui. Dentro do teu plano, como é que você vê recuperar a imagem de São Paulo como um lugar importante para investir, não só para quem está empreendendo aqui, mas para o estrangeiro, você que olhou mercados por todo o mundo e conhece, por exemplo, o exemplo de Madrid que você trouxe. Por que facilidades tem em Madrid hoje para o empreendedor abrir seu negócio ou receber investimento, por exemplo, de quem quer fazer um negócio crescer? Fábio, quando o governador Tarcísio ganhou aqui no estado de São Paulo, eu lembro que ele falou numa entrevista o seguinte, olha, eu garanto para vocês que as empresas de São Paulo não vão mais para Minas Gerais. Porque o nosso governador Romeu Zema atraiu, né, foi o estado, sim, por habitante, que atraiu o maior número de o maior valor de investimentos. Então, exemplo que eu gosto de dar, a gente tem hoje o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o Adriano Silva em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Lá eles estão com taxas de desemprego na mínima história e a cidade está crescendo 10% ao ano. Todas as empresas vão para lá. O que você tem que fazer? É muito fácil, desburocratizar e reduzir impostos. Basicamente, a gente não pode atrapalhar a vida de quem quer trabalhar e produzir. Se você tem essa mentalidade, tá ganho. O problema aqui na cidade de São Paulo é que os impostos aumentaram muito. O Tachad, o Haddad, ele olha pro Nunes e morre de inveja. Porque o que aumentou aqui foi um absurdo. A gente teve quase 40% de aumento de ISS.
real nesse último mandato. Então, é uma explosão. Aí vai dizer, não, é porque a coisa está tão boa. Cara, então reduz a alíquota, mas não maltrata, sendo que a nossa economia despencou. Então, eu vejo que é isso, você tem que ter um ambiente de facilitar a vida. A outra coisa é a burocracia, que é muito grande. Eu vou falar, um alvará de construção aqui na cidade de São Paulo, você tem que ir lá beijar a mão do subprefeito. Pô, em Tocantins, ele é automático. Entendeu? Você não precisa, ele é todo digital. Ele sai no dia seguinte. Por que que aqui em São Paulo pode durar mais de 2 anos? Demorar mais de 2 anos? São esses tipos de exemplo. O que a gente vê hoje dos fiscais que vão lá, exatamente, vai lá na periferia, o cara não tem o título de propriedade e leva todo o estoque do comerciante, que é um verdadeiro absurdo. Você não dá o título de propriedade para a pessoa da terra que ela está, não permite que ela tenha o seu negócio, ela vai lá e tenta trabalhar e você vai lá e tira tudo. Então, é um tipo de visão. Eu digo que é a visão da prefeitura. A visão da prefeitura aqui é arrecadar o máximo possível. Não é gerar mais oportunidades possível. E eu acho que a gente precisa virar isso. Então, com menos impostos, com menos burocracia, com mais liberdade econômica, tudo aquilo que é de baixo risco e o microempreendedor, ele tem o alvará automático e depois ele tem que cumprir as regras, senão ele... Mas ele não precisa ter o tanto de burocracia que outros negócios. Além disso, um programa de treinamento. Hoje, lá em Minas, o Zema fez o Trilhas para o Futuro, que treinou mais de 150 mil pessoas. Foi o maior programa de capacitação profissional do nosso país. 150 mil pessoas? E é isso que eu quero fazer aqui. Principalmente, a gente tem 80 mil moradores de rua. A gente tem que trazer essas pessoas de volta para o mercado de trabalho antes que ela vire um outro drogado. Então, a gente precisa resolver essas questões. Mas aí é tudo o mindset, né? Tudo isso é a forma de pensar. Eu venho de um partido que acredita no empreendedorismo, que sabe que a forma de gerar riqueza e acabar com a pobreza é o empreendedorismo, é a resolução do problema dos indivíduos, é a resolução do problema do outro. São essas trocas voluntárias que fazem a economia crescer e dar certo. É uma visão completamente diferente da nossa esquerda comunista, que acha que todo mundo é uma massinha de modelar e que o ideal para saber o que as pessoas precisam é o burocrata atrás da mesa, no ar-condicionado, desenhando ali, aquilo ali vale para todo mundo igual. E não é assim. Então, eu vejo que essa visão diferente, enfim, fala por si, né? Onde o Novo teve uma chance de poder mostrar que veio, os números falam por si. O Zema foi reeleito no primeiro turno, o Adriano Silva tem 93% de aprovação e vai ser reeleito no primeiro turno. Então, aliás, os outros prefeitos que nós temos, todos têm uma aprovação muito grande e todos serão reeleitos. Então, assim, quando a gente tem essa chance, a gente mostra, mas eu acho que isso tem muito a ver com filosofia mesmo, daquilo que a gente acredita, ideologia. Sim, claro. Te entrevistando, né? Estou tendo essa oportunidade a primeira vez, eu passo a minha vida inteira entrevistando. Claro que a gente é escolado, vamos dizer assim, e na entrevista a gente começa a depurar certas competências das pessoas que a gente, né? Claramente a sua comunicação é muito boa, o teu perfil de liderança se manifesta aqui de uma forma importante, você concatena bem as ideias, parece uma pessoa muito bem preparada. Então isso é uma posição, vamos dizer que você esteja uma posição de líder, que é o que um prefeito ou uma prefeita de uma cidade, qualquer cidade, mas principalmente uma cidade desse porte, tem que manifestar. Então eu, por exemplo, consigo ver em você, no teu discurso, claro, características e competências como resolução de problemas, tomada de decisão, gestão do tempo, pragmatismo, aquele que você falou de Paulo Guedes, etc. e tal. Mas ninguém faz nada sozinho, Sim. Né? Você, obviamente, ou tem uma equipe formada ou tem gente em mente para te ajudar a chegar lá. Qual o método, que competências você buscou nessas pessoas para te ajudarem a chegar nesses objetivos que você está contando? Cara, primeiro de tudo, honestidade. Isso é muito importante, muito mais do que a gente imagina. A gente, no setor privado, a gente não contrata ninguém que é cheio de processo. Sim. Mas no setor público é o que mais tem. Sim. Inclusive tem nomeação de ministro, ministra, etc. Um monte de gente ficha suja, um monte de gente que é ex-condenada, né? Inclusive agora que está até recebendo dinheiro de volta, uma coisa louca que roubou da população. Sim, reembolso. E está recebendo reembolso. Assim, é uma loucura o que a gente vive no setor público. Então, esse é um primeiro ponto e não vamos desconsiderar, porque esse é muito importante. Segundo, ser competente em entender do que faz. Eu comecei a fazer o plano de governo ainda no ano passado, né, quando lançou a minha candidatura, então a gente está há 1 ano trabalhando nisso e com pessoas das mais diversas áreas. O meu coordenador do plano era o secretário de Produtividade do Ministério da Economia, que é um cara incrível, que é o Carlos da Costa. Então, ele está ajudando a coordenar isso aí. Mas inúmeras pessoas
pessoas do Ministério da Economia deram as suas contribuições. A mesma coisa eu tenho de onde o Novo tem representantes no Executivo. Então, tanto em Minas Gerais, quanto em Joinville, quanto nas outras cidades, a gente pegou o que já funcionou, o que já deu certo. Então, boas partes das minhas propostas não são propostas aleatórias, são propostas que já foram testadas e aprovadas. Então, eu venho com todo esse time. Eu falo, a Marina, o meu projeto, Marina, prefeita de São Paulo, não é a Marina. É um time que vem com a Marina. Esse time com quem eu pude trabalhar tanto lá no Ministério da Economia, o time com quem eu tive contato nesse ano fazendo esse plano de governo, das mais diversas competências, os médicos que ajudaram no plano de saúde, todo o pessoal de segurança, que inclusive um deles se tornou o meu vice, que é o Coronel Priel, porque foi a segunda pessoa que eu falei para elaborar o plano de governo, sabendo que a segurança é um grande problema da nossa cidade, e assim sucessivamente. Então, eu não trago a Marina, eu trago o meu time. E, além disso, eu mentorei os nossos 56 candidatos a vereadores. Eu estou com eles. E eles estão ali para fazer a fiscalização que eu acredito, e para fazer aqui da cidade de São Paulo implementar os projetos que eu trouxe para a cidade de São Paulo, que eu quero implementar como prefeito. Você cuidou de deixar tudo isso bem amarrado. Tudo bem amarrado, porque eu falo isso, a gente não vai mudar nada sozinho. O que eu vi ali que tem que ser muita gente, é um trabalho de equipe. E sobra pessoas técnicas qualificadas e falta na política. Por isso que eu hoje me dedico. Eu entrei no Partido Novo, eu fui candidata a deputada federal, depois disso eu virei dirigente partidária, agora eu sou candidata a prefeita e eu estou ajudando nessa rede desses 56 vereadores que estarão concorrendo. Por quê? Porque eu sei que a gente precisa de um time bom. Entendeu? E eu faço parte desse time. Então, isso é um processo. E eu sempre acreditei nisso, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu mesma, para estar aqui agora, tem que ter o meu time lá, meu anjo da guarda com o Telzinho. Isso que eu ia te perguntar. E assim vai. Então, tudo na vida é assim. Né, que é uma pessoa que está comigo, foi babada aluna a vida inteira e agora está me ajudando com o TEL. E eu tenho total confiança. As pessoas que trabalham comigo normalmente trabalham para sempre. Essa que é a verdade. Eu vim para cá e a Mara que está comigo está desde que eu vim para São Paulo. A minha babá está comigo desde que a minha filha nasceu. Eu sempre gosto de ver quais são as qualidades das pessoas e de desenvolver aquilo que não faz tão bem, entendeu? Porque, então, é uma maneira. Eu sempre liderei times e eu acredito realmente nisso. O projeto Marina não é o projeto Marina Helena. É um projeto muito maior. É um projeto muito maior de cidade. Você falou desses teus desafios. Como é que você organiza a tua agenda? Porque eu sempre pergunto aqui, aparece CEO aqui, empreendedor, autoexecutivo. Pergunto, como é que você equilibra a tua agenda para chegar em todas as coisas que você precisa chegar, né? Não só do ponto de vista pessoal, como também profissional. Então, assim, para quem não sabe, né, a Marina está aqui, vai sair daqui para amamentar. Vou sair para amamentar e ainda tem outro evento. Ainda tem outro evento. E amanhã, bem cedo, a gente já tem um adesivaço. E depois... E aí depois tem debate, então, primeiro, risco de morte, risco de incêndio. Se tem risco de morte, a gente vai primeiro. Se tem risco de incêndio. Pela gravidade da coisa. Tem uma questão da gravidade, né, obviamente, e aí, no caso da campanha, o que a gente acredita que tenha mais impacto para alcançar as pessoas. Eu sou a candidata mais desconhecida, metade da população hoje não me conhece, a outra metade que me conhece, eu tenho 30 que confiam, que votariam em mim, e só 20 que não. Eu sou a única dentre os candidatos que tem uma aprovação muito maior do que a rejeição. Então, quem conhece, confia. Então, eu estou procurando, principalmente, os espaços para furar a bolha e poder levar. Então, a minha agenda, normalmente, é tudo que vem de imprensa, é muito importante, as redes sociais, que hoje também são um instrumento importante, podcasts como esse, que me fazem ter capacidade de chegar nas pessoas, e rodar a cidade, que eu estou fazendo desde outubro do ano passado, junto com esses 56 vereadores que estão na cidade inteira, inclusive nas comunidades, nas periferias, aqui no centro. Então, tem gente em todos os lugares. Então, indo ali, indo em eventos, ouvindo a demanda da população. Então, realmente tem que me desdobrar. E eu tenho a sorte de ser a candidata com as melhores pausas obrigatórias, porque no meio disso tudo eu preciso amamentar, eu volto, respiro, tenho toda aquela energia incrível e volto para a luta. Muito legal. Para finalizar, você mencionou aqui, foi o liberalismo à madrilenha, é isso? Liberalismo à madrilenha. Você tem alguma outra dica? A gente sempre pede dica de leitura aqui, ou de coisas que sejam inspiradoras, que tenham a ver com a tua linha de paixão, vamos dizer assim. Tem um livro que mudou também muito a minha forma de pensar, que é o Free to Choose, né? Que é Liberdade de Escolha, que é um livro do Milton Friedman. A gente coloca para o pessoal na edição aqui, do Milton Friedman, sim.
Free to Choose. Free to Choose. E aí, alguns outros livros que foram marcantes na minha vida, sei lá, A Lei do Bastiat, foi um livro muito, muito marcante, porque ele mostra que é isso, às vezes você está ali querendo fazer o melhor e a coisa descamba, mas eu acho que, no geral, a coisa mostra, em todos eles, que a livre iniciativa é a mais importante. A gente precisa respeitar os valores individuais, né? Eles estão acima do resto. A gente precisa ter um Estado, de certa forma, controlado, isso é muito importante para a gente ter liberdade de expressão, que está faltando no nosso país, para a gente ter liberdade de empreender, de gerar riqueza, de resolver problema alheio, então tudo isso. Então o Estado, no fundo, ele tem que garantir coisas fundamentais. Primeiro, a segurança, que é muito importante, por isso eu quero ser prefeita de São Paulo, para garantir a nossa segurança aqui. Depois, uma lei que seja igual para todos, que aqui também não tem. Segurança jurídica, essas coisas que a gente aqui no Brasil não tem. Sim. Eu fico assim, indignada, já nem cabe, mas eu fico extremamente indignada de saber que a gente paga 40% de imposto, não pode nem andar com o celular na rua. E sabe o que é o pior? A gente se acostuma e começa a achar isso normal. Mas não é, gente. É uma aberração. A gente não faz o básico, né? Para que existe governo? Ele existe para isso, para garantir uma lei igual para todos, para garantir a sua segurança, que não é o mais forte que vence no final. E a gente está aqui num país maluco. Tanto que eu fui para Brasília acreditando que o nosso problema era a reforma administrativa, a reforma tributária, eu comecei a ver que o buraco é muito mais embaixo. É a questão, sim, da segurança, é a questão do judiciário hoje, que também a polícia prende, o judiciário solta o bandido, né? A justiça solta Sim. o bandido. É a questão que a gente tem da liberdade de expressão, a gente tem uma lei que não é igual para todos. Então, a gente tem um problema grave institucional hoje no país e eu acho que a gente tem que enfrentar esses problemas. Mas tudo começa por a gente ter consciência deles. Sim. Então, o meu trabalho também é levar essa consciência. Mesmo falando da cidade de São Paulo, eu sempre falo desses temas que eu acho que são importantes para o meu país, porque como figura pública, eu sei que como prefeita da capital mais relevante do nosso país e da América Latina, eu vou ter voz também para lidar com as outras questões do nosso país que a gente precisa, que vão ter reflexo aqui na cidade também. Muito bem. Adorei nosso papo. Super obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você, pela Fábio, tua foi um coragem, prazer. é um prazer, é meu, pela tua coragem, pelo teu empreendedorismo, por tudo que você representa. Muito legal estar diante de você. Te desejo muita sorte. Eu diria isso é um ponto bem importante. As pessoas, às vezes, elas olham para mim e dizem assim, olha, não tenho dúvida que você é a mais preparada. Mas eu vou além. Eu me considero também a que realmente tem mais coragem. Boa. Porque isso na vida é muita coisa. A denunciar os abusos de autoridades do nosso judiciário, né? Ao trazer outros temas importantes que a gente vê aí que os nossos candidatos da direita não têm coragem de falar de maneira contundente. E aí eu fico perguntando, se eles não têm coragem disso, eles vão ter coragem de enfrentar o crime organizado? Eles vão ter coragem de enfrentar toda essa máfia que a gente vê aqui infiltrada na nossa prefeitura? Os contratos que precisam ser revistos, o jogo de interesse que a gente está vendo aqui? Então eu tenho essa dúvida. Antes de aceitar, eu refleti muito se eu teria essa coragem. Dentro de você. E agora eu tomei essa decisão. Mas a gente precisa ficar bem atento. Infelizmente, hoje na nossa política, eu diria que a coragem é o principal ingrediente que a gente precisa buscar nos nossos líderes. Deixa as tuas redes sociais para o pessoal te achar. Se você gostou do que viu aqui, Marina Helena BR. Lá você vai poder encontrar mais sobre a minha vida, mais sobre as propostas, mais do que eu penso. Enfim, e ajuda a compartilhar, gente. É possível, depende do seu voto. Vamos mostrar que esses institutos de pesquisa estão errados, vamos surpreender aqui em São Paulo, surpreender os institutos de pesquisa e é possível a gente ter uma cidade muito melhor. Vamos para cima, Marina Helena 30. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Olha que honra a gente ter a presença da Marina Helena aqui. A gente teve, obviamente, um raio-x, vamos dizer assim, do perfil dela, da pessoa que ela é. Vocês têm a oportunidade de conhecer melhor sobre ela e para nós, como eu disse, foi uma honra. A gente também, de novo, agradece, como eu falei, a audiência de vocês. A gente se vê sempre todas as terças, às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube e os cortes no TikTok, LinkedIn e Instagram. Nos vemos na próxima. Um abraço, pessoal do Life Mix Venturas. Até a próxima. Tchau.